pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Odontologando, que é o podcast do curso de odontologia do Centro Universitário Uniceplac. Eu sou a Adriana Cruz, professora do curso de odontologia aqui do Uniceplac, e vou passar agora a palavra para as alunas que fazem parte da equipe desse podcast. Olá, pessoal. Eu sou a Adelina, aluna do terceiro semestre do curso de odontologia da Uniceplac. Eu sou Michele, aluna do 8º semestre do curso de odontologia da Uniceplac, e é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio do Odontologando. Hoje temos aqui para a nossa entrevista o professor Arlindo Castro Filho, que é o atual presidente do Conselho Regional de Odontologia Federal, recentemente empossado. Eu vou passar a palavra para ele, já agradecendo pela disponibilidade em vir dar essa entrevista para a gente ter esse bate-papo aqui com a gente. Dia. Primeiro, a você pela ideia de promover esse. Tá longe? Você quer que comece tudo de novo? Acho dele que. Mas aí, calma, depois a gente vai ter que editar isso. Se a gente for ter que editar, eu prefiro começar de novo. A parte dele. Você vai editar? Já vai vir pronto? Não, sim, eu vou editar. Ah, então tá. Tudo bem. Profissional, professora. Estamos em outro nível agora. É, porque se for para eu editar, não. A gente começa, eu falo de novo. Larga a mão, né? Primeiro, né? Bom dia a todos. Parabenizar vocês. Né? Cultura. Assuntos que certamente serão muito pertinentes. Agradecer o convite, é uma honra hoje como presidente do CRODF, mas professor há muito tempo nessa casa, quando a gente ainda estava no Lago, e agradecer a professora Adriana aí pelo prestígio de me trazer aqui, né, por esse convite, e a vocês todos que participam desse projeto, são jovens, alguns já mais para o meio do fim do curso, outros começo da metade para o começo, então realmente é bom ver vocês engajadas nisso para esse momento. É. Então, como vocês falaram, sou o professor Arlindo, eu já estou na área de odontologia há bastante tempo. Esse ano eu fiz 30 anos de formado e esse ano também eu completei 29 anos da minha primeira experiência no ensino superior. Então, tem 29 anos que eu atuo no ensino superior, na odontologia. Isso me é muito gratificante. E ao longo desse tempo a gente foi observando a odontologia mudar. E ela evoluiu em muitos aspectos e em outros aspectos a gente está passando por um momento muito difícil. E por esse momento muito difícil que a gente observou, é que a gente pensou em ingressar no CRO para que a gente pudesse trazer melhorias e mudanças necessárias. Na verdade, a gente sempre trouxe a ideia da renovação. Uma renovação conceitual, uma renovação de ações, de medidas, e é isso que a gente pretende. Eu sou formado em odontologia há 30 anos, eu sou especialista, mestre e doutor em prótese dentária, trabalho com prótese há pelo menos quase totalmente na minha carreira e milito na área de odontologia também no ensino superior. Trabalho com gestão educacional, então são várias frentes, e hoje no lado político, que é o conselho, é uma casa política, mas é uma casa aberta para os profissionais e para a população. Então, todos os profissionais, sejam cirurgiões, dentistas ou façam parte das profissões auxiliares, têm que ser acolhida por nós, Sistema Conselho. Então, é por isso que a gente entrou e é esse nosso principal objetivo. Professor Arlindo, a nossa primeira pergunta era justamente isso, assim, saber um pouco da sua trajetória como cirurgião dentista, mas também alguns aspectos da sua vida. Tem alguma coisa que o senhor queira contar, alguma experiência que o senhor passou, que levou o senhor a decidir entrar no CRO, entrar nessa parte política? O que me motivou, e eu já tem 15 anos que a gente trabalha junto ao conselho, ou tentando levar o conselho, né, os conselheiros, eu já fiz parte do conselho por 2 oportunidades, e sempre muito frustrado por não levar aquela que a gente realmente precisa. Como eu acompanho os profissionais do início da carreira deles, né, recém-formados, e hoje eu tenho alunos com 25 anos de formado, é muito tempo, e eu esbarro com eles durante a campanha e eles falam, e a gente foi colhendo essas informações, e ao longo desses 15 anos que a gente tenta fazer o conselho enxergar diferente o papel dele, e a gente resolveu entrar
com esse propósito, já que a gente não conseguiu convencer muitos colegas, né, nesse período, que a gente montasse uma equipe para fazer. E eu tive essa grande surpresa, grande alegria de poder montar uma equipe que está muito engajada nesse sistema. Mas tem uma coisa que é muito importante na vida da gente, que é a família. E graças ao apoio familiar é que a gente consegue construir, porque afinal é uma dedicação, para que muitos não sabem, mas é uma dedicação muito grande. Por quê? Porque a gente abdica do nosso tempo familiar. Então, eu não posso deixar de trabalhar, eu brinco com esses colegas, né? Eu não sou herdeiro, então eu tenho que trabalhar. Eu continuo trabalhando muito e, além disso, eu somei a minha função de presidente do CRO-DF. E, para isso, eu preciso abrir mão, em muitos momentos, da família. Sim. E eles precisam entender. E a primeira pessoa que eu perguntei foram eles, né? Meus filhos e minha esposa. Posso? Porque se vocês disserem não, eu desisto agora. Aí eles disseram, não, pode ir. Esse apoio É é uma fundamental. proposta Né? sua, então verdade. é um apoio que sem ele eu não estaria aqui hoje. Verdade. Legal, professor. Muito interessante. Professor, mas assim, muitos estudantes, eles acabam vendo o CRO como um órgão punitivo. Qual é, assim, na prática, o papel do CRO na vida do cirurgião dentista, além da fiscalização? Olha, a fiscalização, a gente precisa destacar que os conselhos foram criados com esse objetivo, fiscalizar. Então, eles só foram criados por esse motivo. Ao longo do tempo, a gente agregou mais funções à autarquia. E até eu posso complementar aqui que, na verdade, muito se podia fazer, mas não se fazia somente pautada na lei. A lei é só para fiscalizar. Por isso essa imagem. E a gente hoje sabe que com a evolução dos tempos e com a própria legislação que nos garante isso, a gente pode atuar muito mais. Então, a gente não só fiscaliza. Fiscalizar é o fundamento, é a missão principal do Conselho. Mas trazer outros benefícios, não somente aos profissionais ligados à odontologia, e eu vou repetir, que não são só cirurgiões dentistas, são as profissões auxiliares, de técnicos e auxiliares, então, que fazem parte, mas também levar à população uma melhoria, porque se a gente melhora a qualidade do profissional, a gente melhora a qualidade do atendimento, então vai impactar diretamente na população. E a fiscalização faz parte da nossa rotina, porque é uma obrigação, e ela garante a boa odontologia. Muito legal, professor. E eu acho muito interessante isso, que é bom que os profissionais vejam que o CRO, ele está trabalhando em conjunto com eles, né? Não, assim, apenas algo que eles olham e falam, isso aqui vai fiscalizar, dando aquele medo, mas algo que está ali para ajudar eles na profissão, para ajudar os auxiliares, principalmente, né? Os auxiliares que não estão ali diretamente tratando do paciente, mas que estão envolvidos na parte da biossegurança também, que tem contato com coisas que possam ser que pode contaminar, né, prejudicar alguma coisa. Então, é bom ter esse órgão que garanta essa fiscalização e essa segurança para todos os profissionais dessa área. E só complementando, a fiscalização, ela não é... O pessoal é assim, vou ser fiscalizado, vou ser punido. Não. A fiscalização, ela é educativa, ela orienta você. Sim. Então, quando ela chega no local que tem algo que não está dentro da regulamentação ou das normativas, seja do Conselho, ou da Vigilância Sanitária, ou de outras legislações pertinentes, ela avisa você que você precisa regularizar a sua situação. Então, ela não é só punitiva, ela é punitiva quando você está fazendo algo que é ilegal, que é incorreto, que você age de má fé. Aí ela é punitiva, né? Como todo órgão fiscalizador. Mas ela é muito orientadora, ela vai lá e acolhedora. Para o dentista que trabalha corretamente, o CRO é uma parceria, na Isso, verdade. É uma né? parceria e ele é uma chancela. Poxa, quando eu sou fiscalizado, eu acho ótimo. O fiscal sai de lá e diz, tá tudo ok. E aí eu digo, nossa, então tá tudo regular. Eu estou bem, ou seja, eu fico tranquilo. Eu tenho mais um tempo para ficar tranquilo. Porque a rotina do consultório é uma rotina muito difícil, que envolve muita legislação e não envolve só você, envolve uma equipe. Sim. E se essa equipe falhar em algum momento, mesmo que você não observe, isso implica no responsável técnico, que é você, cirurgião dentista. Sim. Então, é necessário que a gente seja fiscalizado para garantir que a gente esteja tudo ok. Sim, e é importante também, eu acredito, né, ter essa punição, porque a punição garante a segurança dos pacientes e do profissional. Isso. Então, faz parte também, é importante. E, professor, o senhor citou sobre o CRO atuar também dentro dos interesses da população, né? Como o conselho, ele atua na defesa da população, levando em consideração também o exercício ilegal da odontologia? Sim, a gente tem muitas demandas, o conselho age
também por denúncia, além de fazer uma fiscalização, um mapeamento que ele faz, regular visitas espontâneas, mapeadas, ele age também por denúncias. Então, sempre que existe um indício, uma possibilidade de uma irregularidade, o conselho, assim que fica ciente, ele toma a sua providência, né, para que ele possa verificar. Então, e se não for alçada do conselho, ele normalmente pede uma diligência com o outro órgão. Então, a gente trabalha muito em parceria com a Divisa, que é a Vigilância Sanitária Local, às vezes com a Polícia Civil, porque no exercício legal profissão, não é o conselho que fiscaliza aquele indivíduo. Ele tem que acionar a polícia para ir junto com a polícia para que ela tome as providências, porque nós fiscalizamos os que estão inscritos no conselho. Sim. Qualquer pessoa que estiver fora dessa inscrição, a gente precisa comunicar ao órgão responsável para que ele possa atuar ou sozinho ou em conjunto com o conselho. Então, essa fiscalização, essa observação, eu diria assim, ela garante a boa odontologia. Sim. Então, se você é autuado por alguma coisa que não está adequado, você tem uma oportunidade de adequar para poder preservar a boa odontologia. Sim. E se você faz algo que é realmente totalmente irregular ou ilegal, precisa que você seja realmente responsabilizado e, em alguns casos, até ser removido da sua profissão para que não haja nenhum dano ao paciente. Exatamente. Arlindo, deixa eu fazer uma pergunta. A população tem acesso a consultar na página do Conselho sobre cirurgiões dentistas, se estão regularizados junto ao Conselho? Sim, isso é possível? Existe lá a busca do profissional, você coloca lá, você pode colocar o número do CRO do profissional, o nome dele completo, e você busca, e vai aparecer o status dele. Ok. Se ele está ativo, se ele, estando ativo, quer dizer que ele tem inscrição, o tipo de inscrição que ele possui naquele estado, naquela unidade da federação, porque ele pode ter a inscrição principal em um estado e na outra unidade ele pode ter uma secundária. Então, ele tem essas possibilidades. Se está falecido, porque alguém pode estar usando o nome dele indevidamente, então, aparece a informação principal. Qualquer pessoa pode fazer isso. Realmente, essa página geralmente é para o cidadão. Certo. Tá? Só não aparecem os dados pessoais dele, o endereço, o telefone, isso aí não. Mas o nome e o estado que ele se encontra dentro do conselho, sim. Que categoria, se ele é dentista, se ele é técnico pós-dentária, se ele é auxiliar de saúde bucal, aparece tudo isso. Ok. Professor, e na sua opinião, quais são os maiores desafios éticos enfrentados hoje pelos cirurgiões dentistas? Acho que a ética começa... A gente sempre escuta, né? Você já deve escutar, que ética é aquilo que a gente faz sem o outro estar observando a gente. Sim. Então, acho que a ética começa logo no início, na vida pessoal. Depois ela passa para a vida dentro da formação, da instituição de ensino superior, que a gente faz parte, e a gente vai coletando exemplos. Então, eu acho que a ética é muito pautada na nossa formação de origem e na formação acadêmica. Depois disso, ela é um desenvolvimento, onde você precisa saber, conhecer o código de ética da sua profissão, para saber o que é possível fazer, o que não deve ser feito, e quais as penalidades caso você infrinja algum desses artigos, né? Mas principalmente saber o que fazer e não o que não fazer. E hoje com a massa, né, que a gente vê nas redes sociais, isso pode ser um complicador, porque muitas vezes você está postando alguma coisa que não é legal. Às vezes não é nem ilegal, mas ela não é legal, não é bom para quem está assistindo, não é bom para a pessoa que está envolvida naquela imagem. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, acho que sempre a ética, ela transpassa por tudo isso. Não é um código, não é uma legislação somente. É um comportamento. E hoje que eu vejo são muitos comportamentos inadequados. E muitas vezes por uma questão de cultura. Então, hoje, se eu tenho a obrigação de postar que eu estou fazendo alguma coisa. E aí, o que eu estou fazendo, muitas vezes, pode ferir aquela pessoa que está assistindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está tratando, não é da vida individual. Quando eu falo da minha profissão, eu falo do coletivo.
Então, a imagem que eu levo da odontologia, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. E se, porventura, for uma imagem que não retrate a nossa valorização, isso vai trazer o quê? Uma imagem para quem assiste de fora, o paciente, de banalização ou de outros problemas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está tratando de uma profissão e não da minha imagem pessoal. Exatamente. E, professor, com a sua experiência e conhecimento, e falando também aí da postagem de resultados, né, linkando com a parte... Desculpa. A gente Eu vi imaginou. que parou. Parou. Tá. Obrigada. Pode continuar só dela, né? Sim, aham. Professor, na sua experiência e conhecimento, né, citando também essa parte ética, quais são os principais erros que os profissionais dentistas, eles infringem ao postar resultados de antes e depois? E qual seria o conselho para que esses profissionais se destaquem sem infringir essas regras? Olha, assim, são alguns pontos que a gente, inclusive, já abordou isso em postagens na página do CRODF. Eu até peço aqui que vocês divulguem para seguir a página do CRODF, porque a gente tem alimentado muito... Vamos só voltar a pergunta. Não? Sim, sim. Aham. Então, peraí, deixa ele chegar lá. Você consegue falar só um pouquinho mais próximo? Né? Mais perto? Tá bom. Se aumentar, será Tá joia. As meninas ali tá tranquilo. Sim. se aumentasse a angulação, melhora? Será? Acho que Não? para mim, acho que não. Tá ok, né? Tá na altura aqui. E, professor, na sua experiência e conhecimento, quais são os principais erros cometidos por profissionais, né, dentistas, ao divulgar resultados de antes e depois? E qual é o conselho que o senhor daria para que a gente consiga se destacar sem infringir as regras? É muito pertinente, é muito importante essa pergunta, esse assunto. Porque hoje a gente tem uma alteração muito grande, não só no comportamento do Código de Ética, mas também do comportamento da divulgação de valores ou de precificação, de alguns itens de mercado. Então, o CAD hoje liberou muita coisa, inclusive a gente precisou rever parte do Código Ético por causa dessa resolução do CAD. Então, o que a gente está propondo é que as pessoas sigam primeiro a página do CRODF, porque a gente tem postado muitas informações ali. Então, tem informações para pacientes, tem informações para profissionais, e eu acho importante seguir. Eu sei que muita gente não gosta, né? Institucional, não tem aquela pegada da dancinha, né? Mas tem informação. E as informações são importantes para o profissional e para a população. Sim. A gente está cada vez mais sofisticando, dando uma outra cara para a página, né? Para as redes, para que fique mais agradável, para que seja mais engajada, como vocês falam, né? Mas o mais importante é o seguinte, é que a gente vai construir agora um manual com orientações. Então, esse manual, parte dele vai ser postado e outra parte vai estar em PDF para que vocês possam se orientar melhor. Sim. E tem uma grande novidade. Foi criada uma comissão pelo CFO, e nós temos representantes nessa comissão, para alteração ou adequação do Código de Ética. Então, aguardem para o próximo semestre, provavelmente, um novo Código de Ética. Um Código de Ética atualizado, mais temporal, mais próximo do profissional, certo? Claro, inibindo as práticas que não levem à boa odontologia, incentivando as práticas que levem à boa odontologia. Então, em breve, a gente vai ter um novo Código de Ética. Então, a gente está no planejamento de fazer um manual onde nós vamos parte dele postar nas redes para ficar mais agradável, mas ele vai ter em PDF para que vocês possam seguir e não cair em determinadas armadilhas que muitas vezes as redes nos atraem, né? Sim, é verdade. Isso é bem importante, porque acho que é uma preocupação também do cirurgião dentista, né? Essa questão de até vendas ali pelas redes sociais. Então, é uma forma de orientá-los, né? Nessa questão de Sim. postagens, né? Porque hoje coloca muito sobre a prova social, né? Você tem que postar para você vender. E, então, é de fundamental importância que a gente consiga ter uma regra, né? Assim, que esteja clara ali, que a gente tanto... previna ali a imagem do nosso paciente, mas que a gente também consiga, hoje com a gente fala com a modernidade, a inovação tecnológica, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente usa muito rede social para esse tipo de divulgação, levar conhecimento também aos pacientes. Então, é bem importante essa adequação, né? E acompanhar também essa parte tecnológica, né? Eu dou uma dica aqui, né? Se a gente puder dar uma sugestão, eu Sim. como professor, como profissional, é que a gente só tenha o cuidado de saber o seguinte:
muitas postagens são direcionadas ao paciente, né? O mercado que a gente Exatamente. precisa conquistar e é super legal isso aí. É divulgação de uma outra forma, de uma forma até mais interativa. É que o paciente não achar, entender que todos os seus casos são aqueles casos que você posta, né? Como a vida do Instagram é sempre uma vida muito legal, né? Todo mundo posta Posta só o que viajando, é bom, né? comprando carro novo, né? Aquela vida da Disney, Os né? perrengues ninguém E posta. os perrengues pouca gente posta, né? Quando posta tem um objetivo, né? De engajar Sim. e às vezes até provoca um perrengue para ficar engraçado. Mas na vida profissional, cada caso é um caso. Então a gente tem que ter muito cuidado de não prometer ou não fazer parecer que todos os meus casos serão sucesso igual aquele ali. Porque senão o paciente fica encantado e ele quer ter aquele resultado que muitas vezes a condição dele atual não permite. Vai melhorar, vai evoluir, mas não vai chegar naquele caso que você postou. Então, acho que é muito bom que a gente deixe isso claro. Sim. Sabe aquele filme que fala assim, que acontece um monte de coisa e eles escrevem assim, não tentem fazer em casa? É mais ou menos assim. Exato, é bem importante mesmo. Muito verdade, professor. E assim, pra gente que tá, muitos de nós que estamos saindo da faculdade, como que o CRO ele pode apoiar melhor esses estudantes que estão saindo da faculdade, que vão entrar no mercado de trabalho? Qual a dica, o que o senhor diria para nós que vamos entrar nesse meio competitivo, né? Olha, nós temos assim uma grande novidade para vocês. O CRODF montou uma comissão, né, de apoio ao estudante e de muito valorização, né, ao recém-formado. Então, essa comissão, ela vai ter profissionais e vai ter estudantes. Então, sintam-se convidadas já de primeira legal. mão. E essa comissão, ela vai tratar desses assuntos, de dar orientações, de levar vocês a não se envolverem com determinadas situações que muitas vezes a gente pensa que é positivo. Vou citar uma aqui. A gente é muito recém-formado, é muito chamado para ser responsável técnico de clínicas, grandes clínicas. Então, poxa, eu vou ganhar um dinheiro sem trabalhar, né? Ele já pensa logo assim, né? Eu posso trabalhar e ganhar o dinheiro como responsável técnico, que é sem trabalhar. Na verdade, você, como responsável técnico, assume toda a responsabilidade daquela clínica, daquele local que você, trabalhando ou não ali, você é responsável. Então, você tem uma série de prerrogativas que você precisa cumprir. Inclusive, a gente deve, no próximo mês, lançar uma comissão de responsabilidade técnica, justamente para orientar o que é o RT e o que ele precisa ter como checklist para que ele possa se sentir seguro de ser RT, responsável técnico daquela clínica, daquela empresa. Tá? Então, a gente vai lançar isso aí, né? Essa outra iniciativa, são muitas frentes, mas que a gente possa orientar. Né? E essa comissão, né, do estudante, dos recém-formados, ela vai servir para responder esse tipo de pergunta para vocês. Sim. E eu acredito que vocês precisam estar muito bem informados. Sim, E o conselho com é um certeza. local de informação. A gente tem uma estrutura que ela é razoavelmente pequena, né? Não digo que ela seja grande, mas que ela pode atender. E vou repetir, se vocês seguirem as redes sociais do CRO, vocês vão ter muitas informações ali que já vai ajudar vocês na vida futura de formado. Eu acho muito importante esse apoio, porque a gente, quando sai da faculdade, aqui na faculdade a gente tem uma base muito boa sobre biossegurança, sobre o que fazer. E acaba que muitos profissionais que estão no mercado de trabalho, que vão ser os nossos orientadores lá fora, eles não praticam, né, da forma que a gente pratica aqui, e acaba que nos influencia a deixar certas coisas que a gente aprende na faculdade, que são de extrema importância. Então, a gente que fica lá fora, nesse meio, fica meio inseguro de, meu Deus, o que eu devo fazer? Devo seguir? Devo manter o que eu aprendi? O que eu devo fazer? Então, acho que é muito importante ter essa orientação, nos guiando, até para a gente manter os nossos princípios éticos que a gente aprende na faculdade. Exatamente. Então, aproveitando que você falou nisso, eu diria, não esqueça o que você aprendeu na faculdade, certo? Não jogue fora os conceitos, o que você aprendeu ali. Essa máxima que a odontologia tinha, que é uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, ela é indissociável. A prática ela só existe graças ao seu conhecimento teórico. Sim. A prática nada mais é do que colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria.
A experiência te dá uma sabedoria em como solucionar ou em como enfrentar. E às vezes até em não fazer determinadas coisas. Mas são fases da vida que você precisa. O conhecimento, a habilidade e a sabedoria de quando e por que utilizar aquilo. Então, não deixe os conceitos fundamentais. Se eles não fossem importantes, a gente não gastaria Sim. tempo com isso. Com certeza. E, professor, citando também esses conselhos, né, que você está dando para a gente aí em relação a aquilo que a gente precisa levar, né, da nossa graduação, né, para nossa prática lá fora, qual conselho o senhor daria para quem está na graduação, né? A gente que está iniciando ali nos primeiros semestres, ainda não tivemos contato com a parte prática, vamos dizer, a odontologia ali vivida, né? E aí, para esse nosso percurso aí ao longo da nossa graduação, né? Do primeiro até ali o 10º semestre. E aqui na equipe tem gente no primeiro período. Coisa boa, Tem gente né? que Bom. entrou na faculdade e já entrou Já aqui tá no projeto do engajado podcast. no projeto. É muito bom isso aí. Então, Eu diria isso. Aproveitem tudo que a instituição oferece a vocês. Tá? A instituição, a Uniceplac e outras instituições de ensino superior podem fornecer a vocês muitas informações. E não só informações da parte técnica, mas informações gerais. Então, não abram, né, a cabeça, abram os ouvidos, abram os olhos, fiquem atentos, aprendam, não percam as oportunidades. Né? Critiquem menos, observem mais, aproveitem mais. Eu diria isso para vocês, porque às vezes a gente perde muito tempo criticando um processo que a gente nem sabe quando começou, por que é assim, podia ser melhor, tudo pode melhorar. Critiquem no sentido de, dá para fazer uma melhoria? E essa melhoria vai ficar um legado para mim ou para quem vem depois? Conversem, dialoguem. Tá? Dialogar é o melhor caminho. Hoje, lá no Conselho, a gente sempre conversa sobre isso. Às vezes as pessoas querem tomar decisões ou judicializar, e tem muitos caminhos. Né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de combate, de frente, né? O pessoal diz que eu sou da briga. Mas eu não fujo de uma boa briga quando ela tem um fundamento, né? Então, lutas que precisam ser lutadas, a gente precisa participar. Mas nem tudo é luta. Às vezes é um diálogo, resolve tanta coisa que a gente ganha muito mais tempo e gasta muito menos energia e traz um benefício em comum. Então, aproveitem o período da formação dentro do ensino superior. Ele é muito rico, ele amadurece vocês em vários aspectos. E, claro, é uma coisa que eu falo sempre, estudem Sim. muito, porque esse é o melhor momento. Depois que a gente forma, a gente tem menos tempo para determinadas coisas e a vida vai começando a ganhar um outro ritmo. E muitas vezes o estudar, ele fica um pouco prejudicado. E se a gente tem uma boa formação, uma boa base, a gente vai em frente. Claro, a gente vai continuar estudando sempre, não existe parar de estudar, mas é que a gente muda algumas coisas e aí precisa adequar a forma de estudar. Exato. Verdade, professor. Eu lembrei até um conselho que um professor deu, eu não lembro quem foi, mas falou que a nossa vida profissional começa no primeiro dia na sala de aula. Então, a gente já tem que se ver como um profissional da saúde para que a gente... O senhor lembra? E aí, a gente tem que absorver tudo que a gente puder, aprender o máximo, como se a gente fosse praticar amanhã. Então, acho que esse é o melhor conselho que a gente pode ter, né? Aproveitar cada fase, porque a gente só vai viver aquilo naquele momento. E, professor Arlindo, para finalizarmos nosso bate-papo, que legado o senhor espera deixar no CRODF? Legado é uma palavra tão forte, né? Assim, meio até pretensiosa. Não, o que a gente espera construir é que haja realmente a construção da renovação de conceitos, de ações, de atitudes. Eu confesso que eu estou muito feliz, né? A gente tem pouco mais de 60 dias de gestão efetiva, e a gente já conseguiu muita coisa. A gente, em 3 anos, o último concurso que estava parado, conseguiu fomentar e chamaram 40. 40 é pouco ainda, mas 40 em 3 anos que não teve chamamento. Então, a gente teve essa convocação de 40 profissionais, cirurgiões dentistas. Da Secretaria de Saúde, Da né? Secretaria de Saúde, do GDF. A gente tem uma promessa de ampliação disso junto com políticos e pessoas, autoridades do Executivo e do Legislativo. Nós temos um avanço na parte gerencial, administrativa,
administrativa do conselho, que é muito pesada em alguns aspectos, que funcionava estava um pouco estagnada. Nós temos processos éticos que estavam parados desde 2015. Hoje, praticamente, está tudo quase que em dias. A gente está correndo em relação a esse fluxo. A gente tem apoiado muito a gerência de odontologia e recebido o apoio deles. E fora outras instâncias que a gente tem conseguido desenvolver. Hoje, em abril mesmo, a gente vai ter a caravana do piso salarial do profissional da odontologia. A gente está engajada nisso, apoiando os profissionais para que a gente consiga um piso adequado e que seja viável, né, execuível pelos municípios, estados e pelo ente federal. Então, a gente tem trabalhado bastante. E essas câmaras e comissões as comissões do recém-formado, a comissão da mulher, a comissão de combate à desinformação e fake news. Então, a gente está muito antenado para fazer essa melhoria e que isso seja perpetuado de uma forma que seja tão bom que ninguém possa desconstruir. Então, esse é o processo de construção que a gente quer deixar e de formação de outros profissionais, assim como vocês, que participem do conselho, porque o conselho, ele só existe se a gente estiver lá dentro, para dar continuidade. E essa continuidade da boa odontologia que eu queria deixar como uma construção, um processo de construção. Porque a gente quer contribuir, mas a gente não quer se perpetuar. Então, eu acho que precisa perpetuar os conceitos. E é essa a construção que a gente quer fazer. Maravilha. Professor Arlindo, a gente quer parabenizá-lo, né, por essa nova missão assumida, desejar sorte e que Deus abençoe assim o trabalho, mesmo que será feito, né? Em nome de toda a equipe, a gente quer agradecer o seu sim aqui para vir nos dar essa entrevista, agradecer sua participação. Acho que vão ficar informações aí bem valiosas, né? Para quem com quiser certeza. escutar o podcast depois. Então, agradecer a presença de todos que nos escutam também. Dizer para acompanhar nossas redes sociais. A gente vem com muitas novidades nesse início de ano. A gente teve uma renovação da equipe. Somos uma equipe só de mulheres agora, no podcast. Coisa boa. E as meninas, as alunas que entraram estão muito animadas para propor várias novidades para o podcast. Então, para quem é nosso ouvinte aí, nos acompanha, continuem acompanhando, porque a gente deve ter muitas novidades nos próximos dias. Professor Arlindo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa, tá bom? Obrigada. Desejo muito sucesso a vocês. Muito obrigada, o CRO professor. está à disposição enquanto a gente estiver por lá. Obrigada. Obrigada. professor. Até a próxima, então, pessoal. Até. Encerrou, Corta né? isso do vídeo. Os pezinhos ali, a gente já sai com as... Precisa regravar só algumas partes. Ai, Tá. diga isso não. Até a próxima, pessoal. Só isso. Só isso? Só Que isso. precisa regravar? E aí, professor, eu vou passar daqui a pouco. Que é só o começo mesmo, que a Tá. captação não ficou legal. Ah, tá. Tá, então calma. O que eu vou falar? Só até a próxima? Até a próxima, pessoal. Vou fechar a porta aqui. Só isso, tá bom. Vou esperar você sentar lá. Porra. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Cá, deixa eu ir de novo. Acho que eu vou de novo. Acho Ficou que bom? foi. Foi? Foi. Tá, que eu ia... Porque eu termino e Só faço pegar uma a parte cara. aqui que ficou, ó. Só um minuto. Quando a gente gravava mais artesanalmente, né? Sim. Sem o técnico, aí ia tudo a conversa inteirinha, do jeito que... Depois que editar. E aí, mas às é vezes porque saem uns muito longa, defeitinhos, né? né? Sim. Mas o técnico ele tem mais exigência Sim, de é. qualidade, é bom pra gente. Mas é bom, né? até porque sai mais focado, né? Porque quando a gente libera assim, também, às vezes fica muito longo e É, aí ele vai cortando e vai adequando. vamos ver com ele o que ele... É, Aí consigo mudar a senha. tá. Ele tá lá fora. Peraí que eu já pego lá. O que que precisa fazer? É a parte do... certamente serão muito pertinentes. Agradecer o convite. Esse início vai ter que refazer, é isso? Só esse início. O início, Tá, quando eu que eu- passei pra ele falar... Isso, que ele começou parabenizando. Parabenizando o podcast, e depois ele começou a falar sobre ele, sobre... Aí tem que Diz falar que tem tudo sobre metrô. mim, então. Professor há muito tempo, né? Muito tempo. Essa parte, falando Vai pra sobre... frente, tá Tá ok. tranquilo. É, Só o começo agradecendo e Isso, parabenizando. Não, isso. beleza. Tá,
Então tá. Eu vou fechar aqui, aí em 5 segundos você pode Tá, começar. de esperar você chegar lá. Então, eu queria agradecer ao convite, a professora Adriana, que trabalha com a gente, e queria parabenizar todas vocês por essa iniciativa. Sem dúvida, esse bate-papo ele é sempre muito, muito legal. Eu acho que traz, né, luz a assuntos que são importantes na formação de vocês e até quem já está formado. Então, eu queria agradecer e parabenizar a essa iniciativa, né? Pessoas tão jovens, tão engajadas, algumas já estão mais da metade para o final do curso, outras estão iniciando o curso. Então, isso é muito importante. Então, essa participação. E é isso que a gente quer ver em vocês, a participação. E essa participação ela tem que ser ampla e restrita para trazer um benefício não só na formação de vocês, mas na participação da odontologia lá de fora, aqui para dentro e daqui de dentro lá para fora. Então, fica o parabéns aqui e o agradecimento ao convite.